Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas. Faça também a sua assinatura para nos ajudar tanto aqui no canal Cartas Proféticas quanto no blog Cartas Proféticas. Compartilho este bilhete profético com todos vocês, todas vocês aqui do canal Cartas Proféticas e de maneira agradecida a Fábio Santos, querida Conceição Azevedo, Iva Ive, Marcelo Rodrigues, André Domingues, Cláudia Souza e professora Yolanda Zambuja pelos comentários que fizeram no último bilhete profético que fiz e que só reforçam o nosso trabalho e nos ajudam com o apoio que dão. Pois a entrevista que o ex-presidente Lula deu ao El País, este jornal espanhol, que exerce grande função jornalística, crítica e séria, é uma entrevista, uma das melhores, eu diria, do ex-presidente Lula. E destaco dessa entrevista, no nosso bilhete de hoje, a parte em que ele afirma sobre o papel do miliciano, do protofascista Jair Bolsonaro, ao trazer dos esgotos os tais cidadãos de bem. Sobre isso, Lula diz: Bolsonaro é um cara que fez uma coisa para o Brasil. 2 pontos. Dar cidadania à extrema-direita brasileira, que tinha vergonha de ser extrema-direita. Bolsonaro recuperou essa gente do ralo da política e deu cidadania. Deu a eles 2 pontos. Xinguem, mintam, provoquem, utilize a internet e xinguem a mãe de todo mundo. Xinguem o pai. Ele fez as pessoas saírem do silêncio mortal para gritar. Ele pegou de 25% a 30% da sociedade, ou quem não votava, ou que sabia, ou que se absteve de votar, e deu cidadania. Falou, 2 pontos, abre aspas. Agora tem um cara para defender vocês. Defenda o regime militar. Seja contra o aborto. Defenda a abertura. Ou melhor, defenda a tortura, o estupro, que eu estou aqui para defender vocês. E Lula conclui este trecho da entrevista sobre os cidadãos de bem do miliciano Jair Bolsonaro. E essa gente se autoproclamou cidadão de primeira classe. Então vejamos, quando o ex-presidente Lula usa a palavra cidadão para classificar o aparecimento, a saída dos esgotos, a saída do esconderijo dessa gente, Lula faz 2 coisas. Primeiro, ele usa a palavra cidadania para ironizar, né? Usando o conceito de cidadão de bem para ironizar os cidadãos que Bolsonaro tirou das sombras, dos escuros, da criminalidade e trouxe para as ruas. Esta é uma coisa que Lula diz. A outra que Lula diz é que esta gente, ao se tornar cidadã, ocupou as ruas, como bem na origem da palavra, lá entre os gregos, eram os que apareciam nas ruas
para debater, para conversar, para defender os interesses da cidade. Por isso, cidadãos. Então, essas pessoas passaram a ocupar as ruas, o parlamento, o judiciário, as igrejas, e passaram a dar tiros por aí, até através de expressão de racismo, com desembargador, com juízes, com advogados, com militares, tentando humilhar quem tem a pele preta. Esses são os cidadãos que estão nas ruas. Agora, quem são os cidadãos que Bolsonaro trouxe à luz do dia? Aqueles que não têm mais vergonha de dizerem que são facínoras, que têm uma índole assassina, que apoiam o genocídio, que apoiam a tortura, que apoiam a calúnia, que se envolvem em fake news, produzem e repetem fake news, que idolatram coisas nojentas, como as que saíram passando pelo Rio Jordão, como a que está no Palácio Planalto, agora, juntando em torno de si o que é de pior nesse país. Esses cidadãos e essas cidadãs estão aí. Porém, arrolemos desde o início de quem os defende e quem os protege. O Jair Bolsonaro, o miliciano que está no Palácio do Planalto ocupando a cadeira de presidente. Primeiro, ele exaltou o torturador, o bandido, e olha, por pouco escapei daquele facínora brilhante Ustra. Aquele que torturava, que urinava em cima das vítimas, que defecava em suas bocas, que colocava ratos nas vaginas das mulheres, como contou a ex-presidenta Dilma. Aquele que ia aos templos da Igreja Metodista receber Santa Ceia, para depois sair para a tortura, para o banditismo. Jair Bolsonaro foi o primeiro a exaltar esse tipo de coisa quando, por ocasião daquela barbaridade na Câmara dos Deputados, votando pelo impeachment da ex-presidente Lula, ele disse que votava em nome desse bandido. Ali ele começou a abrir as portas para os torturadores. Os torturadores que existem em grande quantidade hoje, que estão aí nos presídios torturando presos indefesos, muitos deles condenados injustamente e uma grande outra quantidade, isso é estatística, sem sequer serem julgados, inocentes, estão sendo torturados. Então, o seu Jair Bolsonaro foi o primeiro a sair das sombras, usando os microfones e câmeras de televisão que transmitiam imagem e lixo para o mundo inteiro. Daí depois, então, ele foi abrindo. Lembram-se daquela vez que ele usou equipamentos de som, pedestais de som, tripés de som, para dizer que ele estava ali para matar a petralhada toda? Jair Bolsonaro incentivou o ódio em vez do diálogo. Incentivou o derramamento de sangue com o adversário em vez da discussão de fundo sobre o país. Esse miliciano incentivou a desonestidade com a experiência das rachadinhas que ele trouxe desde o Rio de Janeiro, sendo um dos primeiros a usar no gabinete da vereança no Rio de Janeiro, onde ele foi vereador, e depois no gabinete de deputado federal, juntamente depois com seus filhos, foi passando adiante, de dar alma, de dar vitalidade para esses bandidos que ameaçam as pessoas, que vão armados às portas das pessoas fazer cobrança de serviços que eles não prestam, porque eles não são funcionários públicos. Pelo contrário, muitos são policiais e são militares que recebem salários, alguns recebem péssimos salários, mas isso não justifica que sejam bandidos, sejam assassinos, sejam criminosos que pressionam
cidadãos que trabalham um sacrifício para sobreviver nesta crise. E a esses, Jair Bolsonaro deu o status de cidadania do bem. Jair Bolsonaro deu status de cidadania para aqueles que mentem. Quer dizer, desfocam na verdade. E olha, muitas vezes, uma questão de verdade ou de mentira custa a vida de milhões de pessoas. Aí ele criou facadas. Até hoje não foi provada tal de facada que ele recebeu. Envolveu médicos, envolveu técnicos da saúde, uma tremenda de uma mentira. Então ele resgatou os mentirosos. Ora, um país que vive sob a mentira, um país que vive sob a farsa, não pode dar certo. E Jair Bolsonaro resgatou os cidadãos da economia, do mercado, e deu um impulso a um natimorto, a um defunto que se chama Paulo Guedes, que já estava descartado. Ele deu vida para defender o mercado, os interesses do mercado, que atropela os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que tira os empregos das pessoas, que tira o direito das viúvas, que rebenta com a educação e com o futuro do país, que aniquila com a ciência, com a academia, com o ensino superior, públicos de qualidade. Porque Paulo Guedes está tirando dinheiro de todos os recantos para entregar para o mercado. Sim, isso Jair Bolsonaro também resgatou e deu cidadania para gente como o baixote invocado Paulo Guedes. E assim, os tais cidadãos de bem, como por exemplo os machistas, que abusam das mulheres, amedrontadas debaixo de máquina de lavar, debaixo de tanque de lavar, tanque de roupa. Mulheres escondidas atrás de fogões, ameaçadas por machistas, apoiados, se tornando cidadãos e cidadãs por parte de Jair Bolsonaro. Esses são os cidadãos que estão aí. Muito bem fala Lula, é exatamente isso que aconteceu. A ironia de Lula mostra esta face rubra dos tais cidadãos e cidadãs trazidos à tona por Jair Bolsonaro. Os cidadãos e as cidadãs de Jair Bolsonaro tascam fogo na Amazônia e matam a Amazônia. Matam indígenas, matam quilombolas, matam trabalhadores e trabalhadoras das águas, das selvas e das matas. Os cidadãos de Jair Bolsonaro tascam fogo no Pantanal e acabam com os pantaneiros e acabam com toda a cultura riquíssima que vem do Pantanal. Os cidadãos de Jair Bolsonaro estão matando os indígenas no Mato Grosso do Sul, no Acre. Conversei com a irmã Laura aqui e ela contou o que está acontecendo com os indígenas no Acre, onde ela é missionária, catequista. Além de ser muito culta, é antropóloga, é uma estudiosa dessa situação humana. Então, Lula fez muito bem em denunciar esses que, em vez de conversar, xingam. Esses que, em vez de escutar, gritam. Esses que, em vez de respeitar as decisões das pessoas, vão à internet e caluniam, desmontam as imagens das pessoas. Esses são os cidadãos e cidadãs de Jair Bolsonaro. Trocando o nome que Lula lhes deu, eu os chamaria todos de ratos de esgoto. Digo isso com dor, mas ratos de esgoto. O pior que restou da escravatura, dos capitães do mato, o pior que tem aí da periferia do mercado, o pior da espécie humana que sobra por aí roubando dos outros.
Estes ratos, estes vermes, estes contaminadores da sociedade são as criaturas de Jair Bolsonaro, que não só têm que voltar para os esgotos, eles têm que ser exterminados. E aqui eu me lembro da discussão de Karl Marx com Friedrich Engels, na Alemanha. Enquanto Hegel dizia que ideias erradas levam a atitudes erradas, Marx dizia, não, atitudes erradas levam a ideias erradas. A estrutura burguesa leva as pessoas a pensarem burguesamente. Então o que nós temos que acabar é com essa estrutura que favorece isso. Essa estrutura que gera gente como Jair Bolsonaro. Essa estrutura que cria a gente tão perversa como estas pessoas a quem ele deu cidadania. Mas a cidadania delas é a contra-cidadania do trabalhador, da trabalhadora. A cidadania delas é a contra-cidadania dos estudantes das universidades, das escolas, que estão todas sucateadas pelos cidadãos de bem. A cidadania delas é a destruição do país, como vem acontecendo. Então nós temos que desconstruir essa estrutura. Está nas nossas mãos promovermos a verdadeira cidadania de pessoas realmente justas, de pessoas que queiram construir uma sociedade nova. Abraços críticos e fraternos. Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas.